Olá, amados, graça e paz. Eu que fiquei longe dos vídeos por um período e fiz os meus planos, né, de que eu estaria aqui com novidades, mas eu faço os meus planos e o Senhor faz os dele, como a sua própria palavra bem o diz. E interessante que o Espírito Santo já estava me incomodando para poder retornar com os vídeos. Ele foi me entregando os temas, mas hoje aconteceu uma coisa inexplicável e fabulosa. E a mão do Senhor, ela tem ficado sobre mim de uma maneira estupenda. E o Espírito Santo me incomodou hoje quando eu fui fazer o meu devocional. E no devocional eu li uma frase do pastor Josemar Bessa. E essa frase é a seguinte: um cristão sozinho dizer que é a igreja é o mesmo que um galho dizer que é uma árvore. Josemar Bessa é um pastor que reside no Rio de Janeiro com sua esposa e filhos, e ele é um pastor calvinista. Para quem não sabe, o calvinismo ele age conforme os critérios da filiação de uma comunhão mundial, e os pontos do calvinismo eles são de acordo com João Calvino, mais para a igreja reformada. E quando eu recebi esse pensamento, geralmente eu faço a partilha dos pensamentos do devocional, tanto no meu Instagram pessoal quanto no status do WhatsApp. E na hora o Espírito Santo falou comigo: é sobre isso que você vai falar e é hoje. E aí eu falei: tá bem, Senhor, então vamos lá. Gente, o devocional era sobre as epístolas da Bíblia, né? E nos 27 livros que tem no Antigo Testamento, a gente tem algumas epístolas que são cartas, e essas cartas foram escritas por apóstolos. Então, foi citado no devocional sobre algumas epístolas, e eu vou falar um pouco sobre essas epístolas, mas antes eu vou falar sobre esse pensamento de Josemar Bessa. É interessante porque realmente ele tem razão no que ele diz, e é muito profundo esse pensamento dele, porque é impossível um galho ser uma árvore, primeira coisa. E aí, se a gente for em Efésios 1, no versículo 23, a gente vai ter assim, ó, a palavra de Deus nos orientando: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mas se a gente voltar um versículo, a gente vai ver que Paulo ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O cabeça de todas as coisas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como você ter um corpo se você não tem a cabeça. O nosso corpo ele é composto por membros. Da mesma forma que ele fez a analogia da árvore, o nosso corpo ele é composto por membros. Então a gente tem que parar e aprofundar um pouco nessa palavra. E não para a gente se tornar pessoas preocupadas com isso, mas sim para a gente poder se unir em oração, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento, entendimento, e que não haja um esfriamento dentro das igrejas, né? Enquanto templo pessoal, corpo e casa do Espírito Santo, mas também enquanto igreja, templo que congrega, que recebe, que acolhe aquelas pessoas, né? E é interessante a gente fazer essa colocação, porque hoje em dia as pessoas têm desvirtuado muito o que é ser igreja. As pessoas hoje em dia têm tido o entendimento, hoje em dia não, eu acho que já há alguns anos, têm tido o entendimento de que, para que eu vou? Para que eu vou à igreja? Para que eu vou congregar? Para que eu tenho que ir em um templo? Gente, quando alguém me pergunta por que eu vou à igreja, eu respondo que eu vou à igreja para eu testificar a minha fé, para eu testemunhar para toda a comunidade a qual eu pertenço quem eu sou. Eu sou serva de Deus, eu sou filha do amado, do nosso Criador, mas além disso também eu sou cristã. E como cristã,
eu tenho que mostrar que eu sirvo a Cristo, né? E não é por denominação. Às vezes as pessoas fazem uma confusão enorme em relação à minha pessoa, porque pensam que eu quero, quando eu vou evangelizar ou quando surge algum assunto e a gente vai falar sobre Cristo, eu quero falar de igreja. E eu não falo de denominações, eu falo do amor de Cristo. E é sobre esse amor, e assim, é interessante, porque se a gente for observar as epístolas, o que o Espírito Santo me trouxe foi o seguinte: vocês foram preparados. Cada epístola, ela traz para a gente ordenanças que a gente tem que ter, que Cristo deixou para a gente. Então foi uma chave muito linda que o Espírito Santo me entregou hoje. E vamos à primeira. A gente tem a epístola de João. João tem 3 epístolas. E João, ele pregava sobre o amor. João falou sobre o amor nessas epístolas. Essas cartas que João escreveu, ele falava sobre o amor. E o interessante é que João, ele era um pescador. Ele foi um dos primeiros a seguir a Jesus. João, na minha percepção, João, ele era entrega. João, ele era de uma pureza fabulosa, uma pureza fenomenal. Por quê? Porque João, ele era entrega. Quando a gente tem amor, a gente é entrega. Amor é entrega. E aí a gente vai para a segunda epístola, né? Falando, né, da ordem que eu fiz ali. A segunda epístola que a gente tem é a epístola de Paulo, são 3 epístolas. E Paulo, ele fala de fé. E olha que interessante. Para a gente poder ter fé, geralmente a gente tem que viver milagres. A gente tem que presenciar milagres, ou na nossa vida ou na vida dos outros. E Paulo foi isso, né? Paulo, ele presenciou o milagre com ele mesmo. Então, como que Paulo, depois de ter vivido o que ele viveu, de ficar cego e logo em seguida ele voltar a enxergar, né, de Jesus falar com ele, do Senhor